Meu nome é Gilvan, eu sou psicólogo clínico e hoje quero falar de um assunto muito importante, que é algo que atinge muitas pessoas no mundo inteiro, que é a depressão. Claro que é algo que está muito mais ligado à área médica do que propriamente a uma explicação tão simples como dizer que 1 mais 1 são 2. Podemos dizer que a depressão está ligada muito a algo que a gente pode dizer de perda, como a melancolia, né, que é uma psicose de depressão, de mania de depressão. Bem, veja, o que podemos dizer sobre algo tão profundo e tão difícil de explicar? Porque, na verdade, a depressão ela está muito vista, muito colocada, como se fosse uma pintura sem nenhuma luz, como se tivesse tudo muito opaco, como se nada adiantasse. A depressão ela pode matar. Por quê? Porque o ânimo está totalmente desajustado, as coisas não fazem nenhum sentido, não fazem mais nenhum sentido. E claro, né, para você melhorar, tem que ter duas coisas muito juntas, que são a psicoterapia e a parte medicamentosa. Não pode se esquecer disso, né? Então você tem que, de fato, estar passando um psicólogo, tem que passar um psiquiatra, para poder você ter um novo rumo na vida. Caso contrário, óbvio que você vai estar num lugar que ninguém queria estar, né? É como se fosse viver no automático, viver sem nenhum estímulo, nenhuma vida, né? Ou seja, não ter vida, viver como se estivesse vegetando. É como se fosse alguém que tivesse tido alguma doença que o paralisasse, mas paralisasse fisicamente. E a depressão ela é pior porque você está consciente da sua situação. Você está no mundo, mas ao mesmo tempo você não está no mundo. Como dar um clique, como melhorar isso, que luz que possa acontecer para você ter um outro lugar, um outro modo de viver, um outro lugar de viver. E muitas vezes você está no meio de pessoas que não estão preparadas para lidar com a depressão. Então, você às vezes vira uma pessoa indesejável, né? Você afasta as pessoas, ao mesmo tempo que você não quer tomar banho, você também não quer que ninguém esteja perto de você. Nada lhe apraz. Você é uma pessoa, muitas vezes até agressiva, né? Porque você começa a entrar num movimento de defesa que só você sabe dentro de você. Parece que é uma dor infinita que não sabe como expressá-la, como dizê-la em palavras. Enfim, como sair disso? Como ter um outro lugar? Como se perceber? Como existir? Porque a depressão ela te deixa num lugar que você apenas vegeta, apenas não tem nenhum ânimo, como eu já disse muitas vezes. Ora, né? A psicoterapia ela pode te dar um caminho, ela pode te estimular. Um psicólogo ele pode ter a técnica, o meio
de mostrar outros lugares, ou pelo menos ter uma escuta muito mais apurada, muito mais profunda, para te orientar, ou mesmo, como eu já disse, te escutar. Então é isso que eu quero deixar de mensagem. Estou começando a falar desse assunto agora, e daí a gente vai ter vou estar gravando outras coisas para falar sobre isso. Isso é apenas uma introdução.